Fala, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade, né, à ginástica. Hoje nós vamos trabalhar o Pilates, tá? Pilates, que leva o nome do seu criador, né, que é Joseph Pilates. Ele desenvolveu o Pilates durante a Segunda Guerra, né? A intenção que ele tinha de desenvolver o Pilates era de tratar os seus companheiros, seus amigos, que estavam ali no campo de concentração, né, que eram presos durante a Segunda Guerra, que estavam bastante debilitados, tá? Então, ele teve uma visão de criar uma ginástica para poder, né, corrigir fisicamente alguns companheiros e te dar uma maior qualidade de vida, né? Então, o Pilates, né, que foi criado por Joseph, ele reúne uma técnica de construção de movimentos com estudo corporal somático, que utiliza alguns tipos de aparelhos que foi criado pelo próprio Joseph, né, específico para aquela modalidade, tá? E qual foi o pensamento do Joseph? Foi criar uma ginástica onde ele pudesse trabalhar 6 chaves principais, que é a respiração, a concentração, o controle, o centro de sua força, a precisão e a fluidez. Então, ele pegou essas 6 chaves e falou: vou criar uma ginástica para trabalhar tudo isso. Então, foi quando, né, durante a Segunda Guerra Mundial, naqueles campos de concentrações, onde tinha aqueles presos, e ele era um preso, né, preso durante a guerra, ele começou a perceber que seus amigos, seus companheiros estavam com a saúde debilitada. Foi quando ele começou a criar esse tipo de exercício. Mas qual era a intenção de Joseph, né? Criar um exercício. Você vai ver que o Pilates tem vários benefícios. E ele foi, né, cada dia aperfeiçoando mais essa modalidade. Nós temos aqui a imagem do Joseph, né, em 57 em 82, e nós temos aqui ele no seu centro de Pilates, né, na sua academia, fazendo um exercício com uma aluna. Então, pessoal, ele muito insatisfeito, né, porque aquele povo lá ficavam só presos, só quietos, inativos, ele começou a transformar a vida daquelas pessoas. Ele, para criar seus equipamentos, utilizavam de camas, né, que lá eram camas de tubular, de ferro, com molas. Ele começou a criar o aparelho ali desenvolvido através daquela cama e começou a criar, né, essas modalidades, que foi o Pilates, que na época, né, ele pôs o nome de contrologia, né? Que o que que significava esse nome? É o baseado no controle da mente sobre o corpo. Então, naquela época, o Pilates era conhecido como contrologia, que é essa fase, né, do controle de mente e corpo. Então, pessoal, quais são os benefícios? Turma, o Pilates tem muito benefício, tá? Ele tem um relaxamento muscular, ele corrige a postura muscular, ele corrige a coluna, ele ajuda em algumas patologias, né? Alivia o estresse. Então, se a gente puder observar, são muitos os benefícios. Se eu fosse listar os benefícios aqui, né, teriam muito mais do que esses que eu coloquei. E ele traz benefício tanto para gestante, para idoso, né, para mulheres, para homens, e muito procurado pelas mulheres. Vamos ver alguns benefícios que ele pode trazer? Primeiro, aumento da resistência física e mental. Lembra aquelas 6 chaves? Trabalho físico e mental. Aumento da flexibilidade. Melhora, né, a postura, o desvio de coluna, né, a postura do indivíduo. Trata algumas patologias, diminui muito a dor, né? Aumenta sua capacidade cardiorrespiratória, como todos os exercícios físicos faz, diminui, né, a dor, eu já tinha falado, corrige problemas posturais, aumenta sua concentração e entre outros. Então, ainda deixei muitos benefícios fora dessa lista. Então, nós olhamos e ver que é uma ginástica, né, completa. E o
principal, né? Nós sabemos que ela vai trazer benefícios para idoso, para jovens, para mulheres, mas o principal que o Pilates trabalha, por não, né, necessitar muito de perca de energia, de corrida, de exercício muitas vezes mais agressivo, ele trabalha muito bem as gestantes, né? É um benefício muito grande, porque a mulher, quando ela está mudando o seu corpo, né? Aumenta o hormônio, ela ganha peso, isso estressa muito a mulher gestante. E o Pilates, ele trata tudo, tanto, né? Não deixa o aumento de peso, corrige a postura, né? Diminui o estresse, ele trabalha a flexibilidade da gestante. Então, ele fortalece, né, a gestante em quase todos os âmbitos de saúde, né? E se você tem uma mãe que é saudável, que não ganha muito peso, né, que trabalha a sua força, a sua flexibilidade, melhora a sua saúde, você vai ter uma criança saudável, vai ter um parto normal saudável. Não vamos esperar nenhuma, né, acidente durante aquele percurso. Então, o Pilates é muito procurado por gestantes, né, por ser uma atividade que não vai exigir muito dela fisicamente, mas que vai trabalhar o seu corpo, né? Bom, pessoal, e naquela época, em 1914, Joseph começou a produzir muito equipamento. Nós vamos saber um pouquinho esses equipamentos. E lembrando que todo equipamento feito por ele foi feito durante a Segunda Guerra, naquele centro de concentração, né, naquele campo de concentração, onde ele desenvolveu através de camas, de borrachas, de molas, e que quando ele saiu, né, que ele foi liberado na Segunda Guerra, ele veio para os Estados Unidos e começou a produzir esses equipamentos. E lembrando que eles são específicos, tá, para o Pilates. Bom, pessoal, alguns desses equipamentos são os cinco principais, são esses aqui que estão na imagem. O carro-chefe dele é o Reform, que é o primeiro aqui, ó, onde está a seta indicando. Foi esse primeiro aparelho que ele criou. Logo após, em uma tarde que ele fala que ele estava muito feliz, ele criou o Cadillac, ou trapézio. Ele leva o nome Cadillac, sim, por causa daquele carro que na época do Joseph era, como ele mesmo fala, era um avião, era uma máquina. Então, quando ele criou o trapézio, a primeira coisa que ele fez foi pôr o nome dele de Cadillac, tá? E nós temos outros, né, aparelhos criados pelo Joseph que é trabalhado especificamente no Pilates, tá bom? Joseph deixou uma frase para a gente encerrar, que não importa o que você faz, e sim como você faz, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui, tá? Qualquer dúvida, nós vamos ter a nossa aula, vocês podem tirar sobre o tema Pilates, ok? Um abraço a todos, até a próxima.